Muito obrigada a essa família que nos contou a história, que trouxe o Josafá para que a gente o inclua nas nossas orações e para que a gente, sabe, veja, eu reforço mais uma vez, o amor. Né? Isso é amor, isso é afeto, é cuidado. E esse procedimento ele foi realizado pela equipe do Serviço de Hemodinâmica do HC da UFO, sob o comando do médico cardiologista e responsável técnico, Vilmar José Pereira, que está aqui com a gente. Inclusive me mandou fotos desse momento e eu te agradeço aqui em público por compartilhar comigo esse momento tão delicado e que celebra a vida, né? Essa cirurgia delicada e rara, como é que foi esse procedimento, Vilmar? Procedimento, primeiro houve assim, a necessidade clínica de desobstruir essa válvula do coração. Ele nasceu com uma obstrução, obstrução na válvula pulmonar. E o ventrículo direito, como ele não tinha uma comunicação entre os dois ventrículos, o ventrículo direito começou a entrar em estado de sofrimento. Então você tem que abrir a válvula para o ventrículo direito continuar crescendo. Então essa foi a necessidade de abri-lo o mais rápido possível. E foi utilizada a via do umbigo, né, que ainda estava pérvia, apesar de que ele costuma fechar muito rapidamente. Estava aberta. Mas a gente ainda conseguiu cateterizar a veia do umbigo dele, que facilita o acesso para passar os catéteres. Indo até o coração, a gente dilatou essa válvula e abriu a válvula e o coração passou a bombear com menos resistência, ou seja, com resistência normal do pulmão. E foi exitosa a cirurgia. É claro que é um paciente extremamente de risco, porque é uma criança extremamente prematura, de muito baixo peso, risco de fatores outros. Mas o coração, naquela cirurgia em si, ficou resolvido esse problema de obstrução da válvula do coração. No futuro, às vezes com 10 anos, 11 anos, às vezes pode ser necessário uma reabertura dessa válvula, às vezes não. Mas agora essa cirurgia foi exitosa e não está tendo nenhuma influência sobre a vida dessa criança, o problema cardíaco que ela tinha. Ele está se recuperando muito bem, a gente até viu ali as perninhas dele, ele movimentando os pezinhos, o rostinho bonitinho. Tá, né? muito bem. Ele estava cianótico, né? Ele estava arroxeado, como as próprias imagens mostravam no dia, estava arroxeado, e hoje você viu tanto que ele está coradinho, Está rosinho. coradinho, né? Isso é muito gratificante, porque a nossa missão é cuidar. E às vezes, para cuidar, a gente precisa passar por alguns desafios, né? E a gente tem que enfrentar isso com propriedade, com um tratamento sério, com um trabalho de equipe multiprofissional e visando sempre o paciente. Eu quero mostrar, a gente está vendo aí imagens do pequeno Josafá, mas eu gostaria que o pessoal colocasse para a gente as imagens da cirurgia. A gente tem algumas imagens que o Dr. Vilmar e a assessoria de comunicação aí também do HC nos enviaram. Eu queria que o pessoal mostrasse como que é, porque ela foi uma cirurgia por vídeo, né? Porque uma criança, ele estava com quantos quilos? E a Meire até fez uma pergunta interessante. Qual é o tamanho de um bebê nessa idade do Josafá? Olha, habitualmente é uma criança que vai pesar em torno de, às vezes, 2,5 kg, né? Uma criança prematura, aí 2 kg, 2,5 kg. Essa criança ele nasceu com 1,3 kg e estava no dia da cirurgia com 1,2 kg. Mas o neném menor que eu já fiz aqui na universidade foi 750 gramas no dia que nasceu. Quer dizer, é extremamente raro isso no mundo, mas a gente já fez aqui, há mais de 10 anos. E a gente faz um fio guia, para você ter noção, a válvula que eu usei, o balão que eu usei, é um balão um pouco maior do que a gente usa para fazer angioplastia no coração. Então, de tão fino que é a válvula, ele é um anel muito pequeno. E foi realmente, assim, desafiadora, mas escolhemos frutos, assim, e ficamos muito felizes com isso. Quanto tempo que durou a cirurgia, doutor Vilmar? A cirurgia em si foi uns 40 minutos. Foi muito rápido, né? Sim, o tempo maior é de preparação da criança, né? A hora que está pronta para eu intervir, aí é rápido. Mas até preparar é extremamente laborioso. E cheio de cuidados. Cheio de cuidados e essa equipe, né? E agora ele faz um acompanhamento, inclusive, com uma equipe multidisciplinar. Como é que fica? Até para que essa questão da família que está na contagem regressiva para alta, né? Sim, aí agora ele está sob os cuidados, aliás, uma equipe excepcional da UTI neonatal aqui da universidade, né? Isso é fundamental. Não adianta você operar uma criança, dar todo o aporte cirúrgico e depois não ter um segmento adequado com uma equipe fantástica. A UTI neonatal aqui é 5 estrelas, os profissionais são extremamente dedicados e competentes. Então isso nos conforta e quem ganha é o paciente. Sem dúvida nenhuma. Agora, o tratamento, o acompanhamento depois, normalmente a gente faz um ambulatório de cardiopatia pediátrica, né, sob a responsabilidade da doutora Lourdes Gomes, que é uma excelente profissional e cuida aí de centenas
de pessoas aqui nesse ambulatório. E é um procedimento raro que foi realizado aqui com a equipe de hemodinâmica do HC da UFO. Nós já tivemos outros procedimentos assim no país, doutor Vilmar? Você tem conhecimento? Sim, tem. É um procedimento... A doença da válvula pulmonar não é rara, é uma das cardiopatias relativamente com certa frequência. Ela incide mais ou menos em 11%, 12% das cardiopatias. Aqui a gente faz com muita frequência essa cirurgia. A questão é fazer a cirurgia num paciente nessas condições. Isso é extremamente raro. Né? Os grandes trials do mundo hoje, repórteres que fazem, isso é uma das cardiopatias das crianças de baixo peso que entram para a hemodinâmica. Essa é uma das situações que pode estar presente. Mas, no geral, é extremamente raro quando você considera os procedimentos no geral. Doutor Vilmar, ele vai levar uma vida normal. Agora, depois que receber alta, vai levar uma vida normal. Do ponto de vista cardiológico, sim. Do ponto de vista cardiológico, sim. A gente avalia o resultado da cirurgia com o ecocardiograma depois para você ver o gradiente da válvula. E o gradiente da válvula dele hoje, que antes estava em torno de 80, 90, hoje é em torno de 10. Então, assim, realmente isso é totalmente normal, compatível com normalidade. Ou seja, ele precisava de força para bombear. Ele precisava de tirar a obstrução e livrar o coração para continuar o sangue fluindo para o pulmão. Você tem quantos anos na cardiologia, Vilmar? Bastante. Bastante tempo, né? Mais de 30. Eu sei que cada procedimento é muito diferente, cada um tem a sua especificidade, né? Sim. Mas nesse do Josafá, o que significou para você? Bastante. Eu vi que você tirou até uma foto da sua mão, né? E a mãozinha, e ele, assim, bem perto de você. Acho que aquela foto ali foi uma inspiração do momento, porque a gente se emociona, apesar de ser o nosso ofício e a gente ser o cuidador que está ali para resolver, mas a gente sempre se emociona. Acho que sem emoção não tem muito sentido trabalhar. Inclusive, assim, a mão dele é como se fosse a gente estivesse se cumprimentando. Então, eu achei assim, muito legal, sabe? E a ideia de colocar a mão na criança é para ter uma dimensão, porque você olha uma criança, você não tem relação com o tamanho da criança. Quando põe a minha mão, aí ficou meio exagerado. Você me autoriza a divulgar essa foto depois? Fica à vontade. Porque é uma foto como ela foi muito. Como ela foi publicada pela então ela se tornou pública, então não tem mais acesso. Não tem problema, né? Não tem nenhum problema. Você falou de emoção que rima com o coração e que é a sua vocação, né, Vilmar? Com certeza, com certeza. Eu preciso te agradecer por você contar aqui pra gente a respeito desse procedimento raro, né? E por trazer, porque foi do medo à esperança. Sim. Né? Para essa família. Às vezes as pessoas perguntam e falam assim, nossa, mas que coragem. Isso não é coragem. Isso é aplicabilidade do conhecimento e para enfrentar os desafios. Isso não é coragem. Isso é ciência, tecnologia e saber aplicado para o paciente. E amor junto aí também, Com certeza. Né? Sem isso não tem sentido. Esse é o Dr. Vilmar Pereira, cardiologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total, trazendo esse procedimento raro, salvando a vida aí do Josafá, né, e trazendo alegria para a família. Parabéns a toda a equipe lá, viu, Vilmar? Muito obrigado. Tá? Obrigada, sem eles não seria possível. É todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Trabalhando com excelência. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Vilmar.